Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso programa de estudos do livro Emmanuel. Hoje, dando continuidade ao primeiro capítulo, nós vamos ver as observações de Emmanuel sobre o que ele chama de moderno espiritualismo. É importante compreendermos a diferença entre espiritualismo e espiritismo. E é isso que vamos poder traçar no dia de hoje. É interessante observarmos que espiritualismo se contrapõe ao materialismo. Então, todo aquele que acredita que exista, além da vida material, a vida espiritual, ele é um adepto do espiritualismo. Se vocês forem observar a fundo, todas as religiões têm intrinsecamente o espiritualismo entre os seus entendimentos. Quem nos diz isso é o próprio Kardec, no livro introdutório da doutrina espírita, O que é o Espiritismo. Deste modo, é muito importante que possamos compreender a diferença entre espiritualismo e espiritismo, e é o objeto do nosso estudo de hoje. Emmanuel começa o tema de hoje nos informando que o moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar os estatutos da natureza. É interessante percebermos que Emmanuel aí chama a doutrina espírita de moderno espiritualismo, porque o espiritualismo já nasceu junto com a própria humanidade. A partir do momento em que o homem se tornou racional, ele já acreditou que havia algo mais além da vida material. Muitas vezes, pela própria comunicação, através da mediunidade, que só veio a ter esse nome depois de Kardec, de que os seus ancestrais, aqueles seus entes queridos, vinham se comunicar com eles. Muitas vezes até com o uso de alucinógenos. E Emmanuel nos orienta que a doutrina espírita ela procura esclarecer e procura tirar o misticismo que havia no espiritualismo anterior à sua própria doutrina. Deste modo, confirma que todos os fenômenos que ocorrem e que, sem a explicação da doutrina espírita, tomam o caráter de sobrenatural, estão todos sujeitos às leis divinas. Tudo está dentro das regras estabelecidas por Deus. E talismãs, artes mágicas, nada mais são de que ignorância. Ignorância dessas leis que regem todos os fenômenos que acontecem em todo o universo. E a doutrina espírita, ao invés de manter este misticismo, vai nos mostrar todas essas leis divinas e vai derrotar de uma vez por todas todo este fenômeno que era tomado como sobrenatural, que estava acima da natureza, qual seja acima das leis de Deus. E Emmanuel prossegue dizendo: desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobre o destino do ser imortal, e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. Isto posto, é muito importante compreendermos que a doutrina espírita nos traz responsabilidade, na medida em que nos afirma dois postulados que vão diferenciar a doutrina espírita do espiritualismo. O primeiro é que, além de haver uma vida espiritual e uma vida material, a doutrina espírita nos ensina que é possível a comunicação entre esses dois lados da vida. E também nos coloca a lei de reencarnação, que é fundamental
para que possamos compreender a beleza e o amor de Deus por todos nós. E que a lei de progresso é lei que rege todo o universo. Tudo no universo está sujeito ao progresso, à evolução. E, consequentemente, na medida em que Deus nos criou simples e ignorantes, é através do nosso esforço em progredirmos em 2 pontos fundamentais: progredirmos em conhecimento e progredirmos em sentimento, racionalismo e emoção. É conhecimento e religiosidade. São estes 2 pontos que vão nos impulsionar na medida em que evoluímos nas questões morais e nas questões científicas. E esta é a base de toda a doutrina espírita. E Emmanuel prossegue. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer com as suas benditas claridades os homens que a elas aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os ao potro das gerações dolorosas. E aí Emmanuel nos alerta. A doutrina espírita nos enriquece, mas fundamentalmente nos enriquece de valores espirituais, valores que não são perecíveis, valores que nos inibem a que possamos cultuar o egoísmo, a vaidade e todos os males que vêm afligindo a humanidade desde os primórdios do homem primitivo. Ela nos indica que nós somos espíritos passando por uma experiência na carne, mas que a verdadeira vida é a vida espiritual. E neste tocante faz com que os nossos corações se libertem, cumprindo aquela promessa: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará do egoísmo, das falácias, vai nos fazer com que dentro de nós fique cada vez mais enraizada aquela crença, mas a crença raciocinada. É a crença que questiona, principalmente porque os ensinamentos do Cristo foram desvirtuados através das gerações, através do tempo. E muitos dos seus ensinamentos perderam aquela pureza original. E compete a doutrina dos espíritos, competem aos espíritos, amando do próprio Cristo, vir através da mediunidade até nós, trazer os esclarecimentos e trazer a revivescência dos ensinamentos do Cristo, isentos daquelas colocações que foram enxertadas através do tempo e que modificaram completamente todas as leis e todo aquele conhecimento que Jesus nos transmitiu. Ficamos por aqui hoje, mais uma vez, convidando a vocês para que na semana que vem possamos dar prosseguimento a este nosso estudo, a essa nossa meditação sobre os temas propostos pelo nosso querido Emmanuel. Até breve, fiquemos em paz.